Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje para discutir o setor elétrico aqui do Brasil. E para isso nós estamos recebendo em formato virtual o Marcelo Rocha. Ele é mestre em hidrologia e doutorando em biologia vegetal pela UFMG. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente, viu? André, agradeço ao convite, agradeço a audiência da TV Câmara e vamos conversar. Vai ser uma prosa muito produtiva. Muito bem, Marcelo. Qual que é a composição do setor de energia elétrica aqui no Brasil para a gente entender um pouquinho o sistema? Bom, André, o setor elétrico brasileiro é um agente orgânico e, como todo organismo, ele é composto por um todo que tem partes muito distintas. Então, você tem o setor de geração, o que é autoexplicativo. O setor de geração tem a responsabilidade de gerar a eletricidade que as indústrias, as fábricas e as nossas residências consomem. Você tem o setor de transmissão, que é responsável por levar essa energia gerada até os locais em que serão consumidas, e nos locais em que essa energia será consumida, você tem o setor elétrico de distribuição atuando, distribuindo essa energia para a padaria, para a fábrica, para a indústria e para as residências, para o consumo residencial. Então, atendo-nos aqui ao setor elétrico de geração, você tem uma matriz elétrica brasileira composta por diversas fontes. Nós temos a composição pela energia nuclear, pelas usinas de Angra 1 e 2, contribuem com 1% da energia gerada no Brasil. Você tem o setor fotovoltaico, que está em franca expansão, contribuindo com 2% da energia gerada no Brasil. Temos o setor eólico, a energia que vem dos ventos, um amigo meu fala, a energia dos cataventos, contribuindo com cerca de 10% da energia gerada no Brasil. Temos as usinas termoelétricas, especialmente as termoelétricas movidas a gás natural, óleo e carvão. Essas usinas termoelétricas estão contribuindo com aproximadamente 23%, 24% da composição do setor elétrico brasileiro. E as hidrelétricas, por último, tem a maior fatia, é o modal que mais contribui com o setor elétrico de geração, com aproximadamente 62%. Esses dados são de 2021, podem já ter sido alterados. O setor elétrico é muito dinâmico. Então, atualmente, a composição do setor elétrico é essa. Você tem uma predominância das hidrelétricas, contribuindo com 110 gigawatts. Dentro do setor hidrelétrico especificamente, André, e é importante que nós comecemos aqui a tecer alguns esclarecimentos, há tipos muito diferentes de hidrelétricas. Então, você tem a CGH, Central Geradora Hidrelétrica, que é a menor tipologia de empreendimento hidrelétrico, cuja potência varia de 0 a 5 megawatts. As CGHs contribuem com 0,86% da energia gerada no Brasil, ou algo próximo disso. Essas estão aonde, Marcelo? Essas menores são localidades diferentes. Ou seja, por exemplo, que tem numa fazenda, isso já conta como esse tipo que você falou aí? Ou são realmente indústrias, né? Tem que ter uma estrutura um pouco maior? Pode ser para os dois casos. Nós temos no Mato Grosso uma CGH dedicada ao atendimento de demandas de empreendimentos rurais. E você tem CGHs dedicadas ao atendimento de demandas industriais. Mas, assim, elas vão injetar essa energia diretamente na rede de distribuição sem a necessidade de construção de grandes linhas de transmissão. Essa é a grande vantagem da CGH. Você consegue fazer empreendimentos bem regionais, bem localizados, para atender a demanda de consumo sem que seja necessária a construção de grandes linhas de transmissão. Então, são os menores tipos de hidrelétricas que nós temos no Brasil. Essa classificação que eu estou dando aqui, também é importante mencionar, ela considera os parâmetros da Lei Federal número 9074 de 1995, André. Você tem as PCHs, são as pequenas centrais hidrelétricas, cuja potência é maior que 5 megawatts e menor do que 30 megawatts. Então, embora ela seja chamada de pequena, ela é maior que a central
geradora hidrelétrica, maior do que a CGH. E, por último, para usinas que têm potência superior a 30 megawatts, você tem a denominação de UHE, Usina Hidrelétrica de Energia. Hoje, elas contribuem com aproximadamente 102, 103 gigawatts da capacidade instalada do setor elétrico brasileiro. Mas para a gente ter uma ideia de como você pode ter diferentes tipos de usinas, mesmo que sejam de uma mesma tipologia, vou citar o exemplo de Belo Monte. Belo Monte tem uma potência de 11 gigawatts. E você tem 11 gigawatts, para a gente ter uma ideia aqui, 11 mil megawatts. E você tem a CGH Antônio Prado, que fica aqui na zona da Mata Mineira, e ela tem 1 megawatt. Ou seja, uma usina hidrelétrica, mais de 10 mil vezes maior em termos de potência. Ambas são usinas hidrelétricas, mas são muito diferentes entre si, André. São diferentes tecnicamente, são diferentes do ponto de vista ambiental, uma vez que quanto menor for a usina, menor repercussão socioambiental ela causará, e de modo, e eu digo isso assim, de modo que a única coisa que torna tipos tão diferentes de hidrelétricas iguais é o princípio de funcionamento que usa água para gerar energia, mas que de regra são muito diferentes. Muito bem, Marcelo. Agora, com relação a gente, quando fala de hidrelétrica, as pessoas elas têm esse conceito do meio ambiente, porque queira ou não, você tem que fazer ali uma modificação ambiental para a construção da usina, tem que ser feito um alagamento de uma área, etc., né? Mas agora o que a gente tem em discussão já há algum tempo, e agora isso vai se acentuando cada vez mais, são as novas formas de geração de energia. Você até citou, né? 62% ainda vem das hidrelétricas. Como é que está esse movimento de alteração das fontes de energia? Eu vou dar 2 exemplos aqui. A eólica, que utiliza o vento, e a fotovoltaica, que utiliza a luz do sol. Qual é a realidade dessas novas tecnologias no setor de energia aqui no Brasil? André, para responder essa pergunta, a gente tem que... Vou só começar a resposta pelo seu comentário final em relação às hidrelétricas. Há essa ideia de que toda hidrelétrica demanda a formação de grandes reservatórios e que demanda, consequentemente, a inundação de vastas áreas, e essa não é a realidade. Você tem, por exemplo, as CGHs que operam a fio d'água e que sequer demandam a formação de reservatório. Você tem uma barragem construída cuja única finalidade é fazer o desvio do rio para um sistema de adução de água, não necessariamente para fazer a reservação de água. Então, quando se fala que elas operam a fio d'água e que elas não dispõem de reservatório, isso significa que ela não muda em absolutamente nada o regime do rio. Não há necessidade de supressão de vegetação para alagamento de áreas, não há a necessidade de deslocamento de pessoas para o alagamento de áreas. As CGHs e as PCHs, muitas das PCHs, têm essa característica e por isso são fontes muito virtuosas dentro do modal hidrelétrico. Agora, partindo para a sua segunda questão, muitos dizem que o sol e o vento são o futuro do setor elétrico brasileiro, mas não é bem assim. Há uma tentativa que é muito correta de diversificação dos modais do nosso setor elétrico. Então, você já teve períodos na história do Brasil em que a composição do setor elétrico era dominada amplamente pelas hidrelétricas. Se hoje a gente tem 62%, na década de 80, na década de 70, nós já tivemos 90%, 80%, no ano 2000 era 87%. Então, há uma tentativa de diversificar o setor elétrico brasileiro. André, você vai se lembrar muito bem, vou dar aqui um panorama, quero colocar aqui, encetar essa nossa audiência a fazer uma reflexão. Na década de 90, você se lembra muito bem, nós que já estamos aí acima dos 30, né, André? A gente se lembra muito bem, quando muito se falava que o óleo de soja era a salvação para o nosso colesterol. Gordura animal, gordura de porco fazia muito mal. E hoje, o que se fala é exatamente o contrário. Olha, vamos consumir o orgânico, vamos consumir a gordura de porco
corpo porque ela é natural e ela não vai causar tantos danos ao colesterol quanto ao óleo de soja. Qual que é a moral da história? Você tem nos mercados tanto o óleo de soja quanto a gordura animal. Então, há uma coexistência, houve uma diversificação das opções, de modo que elas não se anulam. Então, uma primeira ideia que a gente tem que desmistificar é que se nós investirmos maciçamente nas fontes eólicas e nas fontes solares, que são importantes, que têm seu caráter, nós vamos ficar livres da hidrelétrica. Não, absolutamente. Simplesmente porque, André, tanto o modal eólico quanto o modal solar têm alguns atributos em fase de desenvolvimento. E isso não permite com que eles sejam a base do sistema elétrico. Eu vou dar aqui um exemplo para você, tá? De dois desses principais atributos. Primeiro, é a flexibilidade de despacho. O que é a flexibilidade de despacho? É a capacidade do setor elétrico, a capacidade do sistema se adequar às demandas da curva de carga. O que é a curva de carga? As demandas do consumo. Então, se você tem um consumo maior em determinada hora do dia, você tem que injetar mais eletricidade no sistema. Isso só é possível através das grandes hidrelétricas porque elas têm reservatório de água. Esse reservatório de água é como se fosse uma grande bateria. Então, quando você tem uma elevação de demanda, você aduz mais água do seu reservatório e você consegue aumentar a quantidade de energia gerada. Agora, o mesmo não se verifica, pelo menos para o momento, em relação às eólicas e às solares, porque elas têm uma capacidade de entrega instantânea, mas não de acumular energia para se ajustar às demandas da curva de carga, às demandas de consumo. Então, quer queiramos ou não, nós sempre dependeremos de uma fonte de base que, em função de questões tecnológicas, não será tão cedo nem a eólica, nem a solar. O que não significa, de forma alguma, que elas não são importantes. Sim, elas são importantes, mas elas não têm ainda a capacidade tecnológica de sustentar o setor elétrico brasileiro, de serem a base do setor elétrico brasileiro de geração. Nesse caso dessas duas, a eólica nem tanto, né? Porque ninguém vai construir um gerador eólico no quintal de casa. Mas se a gente pensar na unidade familiar, nas pessoas em casa, a solar seria uma alternativa, e eu não digo nem tanto pela questão ambiental, mas a questão financeira. Ainda é algo que compensa o cidadão investir ali na geração de energia solar em casa e deixar de pagar a conta para a concessionária de energia, Marcelo? Olha, André, esse é um tema um tanto quanto polêmico no meu ponto de vista. Isso só está sendo viável, só está sendo possível, e eu concordo com você que se há um lugar adequado para a energia solar, para além das grandes usinas fotovoltaicas, é nos telhados dos consumidores. Mas isso ainda é viável economicamente porque há uma série de subsídios ofertados, há uma série de incentivos tributários, fiscais, enfim. Mas o fato de haver incentivo não significa que esse custo não é, de alguma forma, internalizado pela sociedade. Haveremos de ver como será a expansão das unidades fotovoltaicas nas residências após esse período de fartos subsídios. Na sua perspectiva, há uma tendência de todas as tecnologias, a grande maioria das tecnologias, elas acabam, depois de popularizadas, baixando um pouco o preço. Você acha que existe essa compensação também, embora saia o subsídio, mas em contrapartida, pela popularização, a tecnologia pode ficar mais barata ou não? André, a popularização, e aí é uma grande reflexão que a gente tem que fazer sobre o setor elétrico brasileiro. Olha só, a popularização tem a ver com a nacionalização tecnológica. Então, no que diz respeito aos empreendimentos fotovoltaicos, uma boa parte, a maior parte dos insumos, eles são importados. Então, nós ainda não dominamos a produção do aparato tecnológico para sustentar de forma autônoma, ou seja, dentro do país, de forma interna, a expansão do sistema. A gente tem que contar com uma tecnologia estrangeira. Então, eu diria que, para além da popularização, a gente tem que analisar quais são as perspectivas tecnológicas de cada segmento. O que eu posso te falar é o seguinte: a hidrelétrica
é uma fonte cuja engenharia, cuja tecnologia é totalmente nacionalizada, ao ponto de nós exportarmos para outras partes do mundo. Conheço uma pessoa, por exemplo, que já tocou grandes obras no México. Então, o México é uma potência econômica, embora seja um país subdesenvolvido, mas é uma economia respeitável. E você exportar uma tecnologia dessa para o México, para as fronteiras com os Estados Unidos, isso indica que a gente tem um bom domínio dessa tecnologia. E isso faz com que o custo da geração a partir da hidrelétrica ele seja relativamente menor. Você veja bem, Belo Monte custou 25 bilhões de reais. Belo Monte gera 11 gigawatts. Angra dos Reis custou 25 bilhões de reais e gera 1 gigawatt. Então, eu estou falando do mesmo custo para 11 vezes mais de geração de energia. Então, se a gente pensar em termos de custo, em termos do domínio tecnológico, sem dúvida nenhuma, a hidrelétrica ainda é a melhor alternativa para a gente ter a base do sistema elétrico. Muito bem, Marcelo. Para a gente finalizar, importante entender aqui no seu ponto de vista, dá para perceber que você está bem antenado no sistema. Então, quais são as perspectivas, né, e o maior desafio para o nosso país, para o Brasil, daqui para frente nessa questão de energia elétrica, diante de tudo que a gente falou? André, o principal desafio do setor elétrico brasileiro é aumentar a oferta de energia. Nós temos um PNE, que é o Plano Nacional de Energia para 2050, e ele dá conta que, em função das alterações socioeconômicas, sociodemográficas pelas quais nós passaremos, nós triplicaremos o consumo de energia. Sairemos de aproximadamente 500 terawatt-hora para a casa dos 1.600 terawatt-hora. Então, é aumentar a quantidade de energia disponível, sem, no entanto, degradar as condições ambientais do país e, consequentemente, do planeta. Nós estamos integrados ao planeta. A nossa grande vantagem, e eu vou utilizar aqui dados de 2018, é que nós temos uma fonte exponencialmente mais limpa do que o resto do mundo. Para a gente ter uma ideia aqui, as nossas fontes de geração de energia são significativamente mais limpas. Em 2018, 18% das fontes de geração de energia do mundo eram limpas. E, no mesmo ano, 46% das nossas fontes de geração de energia são limpas. Isso muito se deve à participação das hidrelétricas. Esses são dados do Balanço Energético Nacional. Está disponível para quem quiser acessar no site da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética do Brasil, que faz um trabalho formidável. Então, nós já temos uma matriz limpa, nós temos algumas metas no Acordo de Paris. E esse balanço positivo que se deve às hidrelétricas nos coloca muito mais perto de atingirmos as nossas metas do que o resto do mundo. Então, quando se fala em alterações climáticas, quando se fala nesse grande problema, nós estamos falando de um problema mundial que não é necessariamente um grande problema nacional. Nós sempre lidamos bem com isso. Será um problema nacional se a gente continuar nessa espiral de desaceleração da construção de hidrelétricas. Uma vez que a gente não aumenta a nossa oferta com base na expansão das hidrelétricas, nós não teremos a nossa principal fonte de base. Nós já falamos aqui sobre essa incapacidade tecnológica das eólicas e das solares para o momento. Então, nós vamos ter que cair numa outra fonte, que será as termoelétricas. E aí, as termoelétricas têm toda a questão, mesmo que hajam iniciativas de geração em termoelétricas a partir de biocombustíveis, ainda assim, a principal componente das termoelétricas são combustíveis fósseis altamente poluentes. Então, quanto menos hidrelétricas, mais termoelétricas, ainda que você tenha uma maior disponibilidade de fontes solares e eólicas. Então, o nosso desafio é aumentar a oferta de energia, mantendo o que distingue o Brasil do resto do mundo, que é a nossa qualidade ambiental da energia gerada. Isso só será possível se a gente não desacelerar, na verdade, se a gente não continuar desacelerando a construção de hidrelétricas no Brasil. Muito bem, Marcelo. Conversamos aqui com o Marcelo Rocha, que é mestre em hidrologia e doutorando em biologia vegetal pela UFMG. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, que dividiu o seu conhecimento com a gente aqui, viu? André, muito obrigado à audiência da TV Câmara, e sempre que a oportunidade existir, estou à disposição.
Muito obrigado ao Marcelo e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.